Olá pessoal, estamos aqui no canal do Pádua e eu quero que vocês se inscrevam e dê seu like. Nós estamos aqui agora com o primeiro bispo sertanejo do Brasil e agora ele está como apóstolo, ele é empresário, ele é cantor também. E ele está aqui conosco e ele também é uma pessoa que concilia, que tem um entendimento da mesma ideia que nós. Vamos fazer uma pequena entrevista, uma resenha com ele. Bispo, se apresente aí um pouco e a pergunta é, as pessoas querem saber, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, para me conectar com Deus? A galera do canal do Pádua, apóstolo Vando Nunes falando, apóstolo das cartas apostólicas da revelação. Tem o primeiro projeto sertanejo do Brasil, o primeiro bispo sertanejo do Brasil, e também fazemos o business aí em todo o país. Pádua, o segredo é se espiritualizar. Acho que o ser humano ele tem que tomar um crescimento, uma forma de crescimento, para que ele assuma a responsabilidade em algumas áreas, por exemplo, a área espiritual, para que ele possa desenvolver o seu trabalho familiar, desenvolver o seu projeto de vida. Ele só vai tomar essa forma se ele crescer espiritualmente. Então, eu acompanho sempre o seu canal, eu vejo sempre a rapaziada falando de crescimento espiritual, pessoal falando de projetos financeiros, projetos de família, mas eu acredito que tem que ter essa conciliação com o mundo espiritual. Então eu, por exemplo, vou te dar um testemunho, eu queria mudar o mundo, né? Eu acharia que eu tinha que mudar o mundo de uma certa forma. Então, o que eu fiz primeiro? Eu comecei a mudar a mim. Então, por exemplo, eu encontrei um lugar, encontrei o PF, a Associação das Famílias, que ali eu consegui entender que nós temos que ser um com Deus, né? Se centralizar um com Deus para formar uma família ideal. Então, um casal ideal, que no caso eu e a Bispa, estamos aí 14 anos juntos já no cristianismo, dentro do Evangelho. Só que eu não tinha essa fórmula do crescimento espiritual, entendeu, Padre? Eu só tinha assim, a receita do bolo pela fé. Eu não sabia como transformava, né? Por exemplo, hoje nós temos parceiros aliados à Coreia, né? Tanto ao PF quanto às associações que nós fazemos parte, que somos unificados, coligados a eles. Eu tive essa curiosidade que eu já tinha sobre Israel. Só que sobre Israel, pessoalmente, como apóstolo, como bispo, como pastor que fui desde os 13 anos de idade, com uma grande placa neopentecostal aí, protestante, neopentecostal, eu tinha um vazio. Eu falava, poxa, como é que eu vou fazer para trilhar esse caminho? Então, eu creio também na predestinação do homem. Então, pelas formas que aconteciam as coisas comigo, pelo que eu passei, né, uma vida muito relacionada ao apóstolo Paulo, até pela questão da música, pela questão do comércio, pela questão do empresariado, assumi responsabilidades muito cedo na igreja. Então eu tinha algumas perguntas e eu descobri essas perguntas analisando a Coreia. O jeito coreano, como que você pode deixar um telefone 11 horas da manhã no grande centro e ninguém pegar. Então eu falei, poxa, tem uma mente original. Tem algo aí para ser dado, né? Tem algum enigma para ser descoberto. E eu fui atrás disso. Certo. Eu fui atrás disso. E me fala uma coisa, essa questão de você concretizar esse reino, porque quando Jesus, né, ele veio aqui na Terra, ele falou, né, que ele veio para estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Como seria, no seu entendimento hoje, no Evangelho e dentro do princípio que você hoje conhece, como seria realizado? Porque nós sabemos que o reino dos céus ele é tanto físico como no mundo espiritual, certo? Então você tem que concretizar. As três grandes bênçãos lá no Gênesis, ela é bem explicada, dá pra gente concretizar tanto no mundo físico como no mundo espiritual? E que tal? Eu me relacionei muito com os amigos maçons. Eu tenho muitos amigos empresários a nível internacional, pessoas que têm indústria na China, Estados Unidos, enfim. Eu sempre, desde pequeno, aquele gold boy, aquele menino que corria e tal. Então, assim, eu acredito que todas as religiões, todas as crenças, elas que têm uma noção, ela teve essa linhagem do crescimento, do domínio. De não trabalhar para as pessoas, para terceiro, de você ser empreendedor. Né? Meu padrinho ele me ensinou isso, a ser empreendedor. E a igreja da qual eu praticava, ela também me ensinou a ser empreendedor. Então, esse não é o caminho.
porque para se tornar empreendedor, para se tornar empresário, para ter o domínio, você não precisa de igreja. Mas o que acontece? Como que você pode? Porque a questão, padre, que você perguntou, e ia ser interessante essa pergunta, do reino dos céus aqui na terra. Ninguém está fazendo o reino do céu aqui na terra. Se você pega qualquer igreja protestante, seja ela do tempo da avivalista, ou um pouco mais antigo dos anos 60, uma pentecostal, você vê que eles não conseguiram, em partes, alcançar toda a humanidade. Quer dizer, cada um com sua ideologia, cada um com seu atrito, né, cada um com a sua crença. Então eles não conseguiram juntar. Então fica esse vazio. Como que eu vou constituir o reino do céu na terra se meu vizinho não tem a mesma crença que eu? Então, minha opinião pessoal, né, como homem de Deus e como cara experiente de vida, eu acredito que eles completaram a carreira e guardaram a fé. Combateram o bom combate. Eu não posso ir contra isso no canal do Pádua, no seu canal, qualquer outro canal. Eu não vou contra o que foi construído, jamais. Eu respeito o que foi construído, até porque também fui pastor nos anos 90, muito cedo, muito jovem, e também tive essa porção de responsabilidade. Porém, eu acredito que eles não se aperfeiçoaram. E a falta do aperfeiçoamento, aí sim, daquele completo testamento, daquela revelação do Messias, aquela coisa que sabe, que você sabe que é o caminho, é o único caminho que as nações, os reis precisam constituir. Então, eu vejo que eles completaram essa carreira, mas a nível de paraíso. Certo. A nível de paraíso eles conseguiram colocar pessoas, fecharam boca de leões, mas você vê que Hebreus 11, é interessante, aquele que está assistindo, que assim, em Hebreus 11 eles não entraram. Sim. Aqueles que a terra não foi digna de pisar, grandes figuras, grandes homens de Deus, Davi, sim, Moisés, Abraão, Moisés ficou lá na terra, no monte, exato. Esses caras, eles não encontraram aperfeiçoamento, e nós estamos esperando aperfeiçoamento. Então, quer dizer, a responsabilidade nossa, 2023, pós-pandemia, porque a pandemia também é uma outra coisa que eu acredito num subjugamento de Deus para a terra. Sim. Para o ser humano, porque assim, quem fez. Quer dizer, aquele pastor, aquele companheiro, que ele tinha assim o poder de curar, que ele levava multidões. O que aconteceu? A multidão não foi até ele e ele não conseguiu curar porque a medicina passou a curar, o governo passou a curar. Quer dizer, nem o governo curou, né? Mas teve o domínio e o controle da situação. Certo. Então, as igrejas perderam o domínio da situação, perderam o controle. Quer dizer, Jesus não voltou, né? A nuvem não abriu, ninguém foi para lugar nenhum, caíram em descrédito, e o evangelho caiu em descrédito, até porque tem alguns estudos de algumas grandes igrejas que aumenta o número de cristãos, eu já era preocupado com isso, e também aumenta o número de violência no país. Vamos pegar o Brasil como matriz. Então, eu acredito que 64% a 68% de cristão no país. Então, como que se aumenta o número de cristão, padre? E também se aumenta o número de violência? Não tem uma lógica, né? Não tem fundamento. Não tem fundamento, assim, não tem uma lógica. Exato. Deveria melhorar mais ainda. Olha, existe uma bênção preparada para aqueles que creem. Né? Os últimos serão os primeiros, enfim, tem muita enigma, tem muita coisa da Bíblia, tem muita coisa para os cristãos que ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Então, o que acontece? Quando a pessoa examina a Escritura, ele vê que não tem alternativa a não ser buscar a Deus. Mas como ele vai buscar a Deus se nada faz com que ele chegue a Deus? Quer dizer, quantas pessoas não apostavam em alguém? Ou num primo, ou num pastor, então ele foi frustrado. Quantas pessoas não iam para a igreja ou estavam começando para a igreja e depois parou por questão da pandemia? Então, padre, eu acho que só a troca dessa linhagem do pecado original, que aí é uma coisa que eu entendi mais na frente, que mudou a história da minha vida. Então eu entendi que Deus, ele estava dentro do meu coração
e que eu poderia senti-lo e falar, pai, como essa pessoa pode também em casa? Como que eu posso, pai, sentir o teu coração? Porque, Padre, tu entrevista aí muita gente e tal, por exemplo, cara, as pessoas, hoje, elas não têm assim uma resposta. A humanidade, ela está sem uma resposta. Ela está escassa, né? Tá buscando essa resposta concreta. Ela tá tentando ir nas religiões buscar Deus, mas ela não está mudando. Continua o mesmo problema, o mesmo pecado. Né? Onde ela pode mudar, ela pode mudar essa linhagem, trocar essa felicidade, essa infelicidade por felicidade. Né? E mudar a mente, porque o apóstolo Paulo ele falou o quê? Eu tenho uma mente boa e tenho uma mente má. Né? Miserável que sou, ele fala assim, miserável que sou. Pelo meu né? espírito estou sujeito à lei de Deus, mas pela minha carne estou sujeito à lei do pecado. Exato, miserável que sou. Exato, por quê? Porque dentro dele tinha um instinto de pecado. Sim. O mesmo instinto que gera o roubo, que gera violência. Então, como que muda isso? Como que muda? Eu vejo assim nas suas entrevistas, quando você aborda essa questão, que a pessoa ela pode achar hoje, por isso que é importante ela seguir, continuar nessa vivência, porque hoje tem uma resposta para isso. Hoje nós temos uma resposta concreta para a humanidade dessa mudança, dessa transformação, dessa troca de linhagem. Essa é a grande verdade. E hoje você acredita que essa mudança ela começa no físico, né? Porque Jesus falou que o reino dos céus está dentro de vós, né? Essa mudança, você tem que ter essa mudança dentro de si, de você mesmo, e aí ela começa a mudar através do Messias, certo? O Messias ele vai vir e ele traz essa linhagem, que você muda a linhagem de sangue, e você seguindo e recebendo a bênção, você é batizado no terceiro Israel, e aí você vai eliminando esse pecado dentro do físico e no espírito. A passagem, por exemplo, Apocalipse fala que era importante profetizar de novo, né? Tem muita passagem que ela nos impulsiona a um recomeço, a algo novo. Tem muita passagem bíblica, principalmente Apocalipse, que eu creio nessa época, eu creio que nós estamos vivendo essa era, né? Eu creio, eu tenho essa liberdade de falar porque eu sou um líder. Eu acredito até no pós-apocalíptico. Eu acredito no momento pós-apocalíptico que as pessoas hoje elas têm como viver uma vida de harmonia. Sim. Aí nesse caso seria o que você está falando é o Johnny Gu. Eu acho que mundo. Eu acho que o mais interessante para essa pessoa que está nos assistindo, Paulo, é ela perguntar para Jesus quem é a família de Jesus. Ela pedir para Jesus mostrar, porque nós falarmos, os meus amigos pastores, os cristãos, eles não vão ter essa transfiguração. Mas se ia chegar do reino de Deus essa pessoa, para ela perguntar, igual eu fiz, pô. Sabe como eu conheci a providência? Eu conheci a providência, Padre, através de uma pergunta. Eu falei, eu queria mudar o mundo. Eu queria me relacionar com alguma pessoa da ONU, porque assim, poxa, eu nunca vivi por título, mas graças a Deus me abençoou muito. Né? Eu fui muito abençoado por isso. Mas eu queria fazer algo a mais. Aí eu vi que eu precisava fazer algo a mais comigo. Primeiro, não por ego, assim, por nada. Falando-se de mudança, de transformação. Mudar a si próprio. Porque é interessante, primeiro. O cristão, ele vive errando. O cara vive caindo, vive errando, vive pecando. A carne é fraca, não, a mente é fraca. A mente é fraca. A mente é fraca. Então, essa transformação, ele tem que perguntar a Deus, e Deus, em espírito, vai mostrá-lo a ele. O Pai vai mostrar para ele qual é o verdadeiro caminho. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, Deus, me mostra o verdadeiro caminho. Entendeu, Padre? Então, porque quando eu cheguei apóstolo, eu pedi a Deus algo. Fui para o monte, Deus deu as cartas apostólicas da revelação. E eu falei, Senhor, mas é legal, eu estou dentro do... Eu administrativamente, eu conheço os grandes e espiritualmente também. Então, no mesmo nível não adianta. Não é que não adianta por egoísmo, por intriga ou por qualquer outra coisa, não. Mas e o novo?
Então, quer dizer, se tiver agora, você vê, tem um profeta dentro de casa. Então, padre, essas respostas que as pessoas que estão nos assistindo, elas têm que conhecer você para que elas possam perguntar para aqueles seus entrevistados, a você, separar algumas coisas para que você possa, através de nós e da sua intelectualidade, levar a ela esse evangelho, levar esse novo para ela, mostrar para ela Essa isso. boa nova. Porque tem muita gente pedindo, Sim. tem muita gente com sede, tem muita gente querendo algo novo. E não se põe vinho novo em odre velho, a pessoa tem que se esvaziar. Então, eu peguei todos os meus títulos que eu tinha e tal, esperei, e eu falei, não, agora não, eu preciso aprender. Como criança eu sou tratado no reino dos céus. Jesus disse, né? Se você quer ver o reino dos céus, você tem que se tornar uma criança. Olha aí, a câmera não tá cheia de criança aí, ó. Olha como estamos aqui no sítio aqui, no ABC, cheio de criança. Então, como criança, que nós temos que herdar o reino dos céus. E aí Deus foi me visitando mais próximo, porque assim, tem pessoas que têm mais dificuldade, só acreditam no eu. Eu era muito assim, bater na rocha, abrir, entendeu? Sim. Só que Moisés bateu com a ilha e não abriu e não entrou. E não entrou, é. Entendeu? Então assim, eu fui desmiuçando a palavra. Entendeu? Eu falei, por que Deus não trabalhou com Caim, mesmo caído? Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Será que o Abel era um pastor? Então essas perguntas que eu fui anotando. Falei, pô, não trabalhou com Caim, porque Caim era o lavrador, né? Sim, é. E o Abel, ele que tinha a responsabilidade de levar. Pô, então quer dizer... Mas aí nesse caso, você também deu uma abertura para Deus, para o Pai, né? Então essa abertura foi de coração. Você buscou ele de coração, não de entendimento. Precisei ouvir, precisei parar para ouvir. Parar para ouvir, porque assim, eu não posso errar, como todos, na prática. Na prática. Então eu falei, bom, eu preciso afunilar esses níveis espirituais. Eu preciso buscar isso para mim. Só para a gente finalizar aqui com essa entrevista maravilhosa com o Bispo Vando, pessoal, eu vou fazer uma última pergunta para ele. É um pouco... Cantor, né, compositor. Cantor, compositor. Tem umas músicas aí, depois o pessoal vai te perguntar aí. Tem música, tem no ECAD de música boa aí, que é circular. Então é assim, o ser humano, ele tem esse dom, padre, de andar pelos caminhos, de viver a vida, sabe? Eu sou um cara que eu vivo a vida. Eu acho que tem que fazer você lembrar do Criador que está dentro de você. Sim. Aguçar, né? Transformar. Então, para terminar essa entrevista, essa resenha, né? Que é um pouco curta, né, pessoal? Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja lá do Nortão, sair do Norte lá. Pernambuco. O canal do Pádua, né? Agora nós vamos fazer uma entrevista com o Bispo Vando, cara que ele é empresário, cantor e ele tem várias... Esqueci, calma.